Boa noite, boa noite. Estamos aguardando Marcelo Macedo entrar com a gente. Boa noite. Vou botar o óculos, porque senão eu não enxergo o telefone que tá bem aqui à frente. Marcelo, tem que aceitar o meu convite para você entrar na live comigo. Sandra Ruiz Negócios, no estúdio, ao vivo, da cidade de Maringá. Vamos aguardar o Marcelo entrar com a gente, para a gente entender um pouquinho mais desse mercado. Marcelo, vai na notificação e você vai ter uma solicitação ali, que eu tô te convidando para participar da live comigo. Pessoal, tecnologia é assim mesmo. Tá chamando só para assistir. Aceita, Marcelo, aceita, Marcelo. Caraca. Como que a gente faz, então? Peraí, Marcelo. Marcelo, você tá convidado. Deixa eu ver se eu acho você aqui. Você tá na live? Solicitações para participar. Eu acho que você, Marcelo, tem que solicitar para participar comigo. Tenta aí. Bem embaixo da tela. Convidar amigos, você já está convidado. Aperta o sininho. Adicionar telespectadores. Ai, ai. Você tá me vendo, Marcelo, mas você tem que aceitar. Aceitar para participar. Ah lá, apareceu. Cadê o Marcelo? Tá adicionando, Marcelo. Sandra Ruiz, esperando o Marcelo Macedo entrar. Vocês estão tudo bem? Quem tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Olha lá, Marcelo! Ah! Aleluia! Apareci. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Eu acho que eu tenho que tirar o microfone para eu te ouvir. Sandra Ruiz, esperando o Marcelo Macedo entrar. Vocês estão tudo bem? Quem tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Olha lá. Marcelo, fala alguma coisa. Eu vi aqui que só funciona no celular. Mas a gente já tá no celular. Agora já tá tudo certo. Vou ter que tirar o microfone porque não dá para fazer de microfone. Porque senão eu não te escuto. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Beleza? Ok. Pessoal, vamos começar então. Tem uma lista de perguntas para você. Marcelo Macedo, se apresente para os nossos internautas. Temos 14 pessoas assistindo ao vivo nesta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de LP, Sandra Ruiz Negócios e J Assessoria, entendendo ou querendo entender o que vai acontecer com esse mercado turbulento, com esse mercado de LP, o governo querendo fazer várias alterações e nós estamos trazendo sempre o melhor para vocês. Marcelo, se apresenta aí para quem não te conhece, que está nos assistindo. Legal. Meu nome é Marcelo Macedo, sou professor e também responsável pela Escola do Gás. Tenho 22 anos
de experiência nesse ramo, na área de gás, né? Comecei muito cedo, aos 19 anos, numa distribuidora de gás aqui na região norte do Brasil. Dentro desse processo, me formei na área de engenharia, na área mecânica, depois fiz pós em segurança e também depois fiz um MBA em gestão estratégica e econômica de negócios. E hoje, como falei, eu toco a Escola do Gás, que é uma empresa de treinamento, consultoria, não só da parte técnica, como também da parte de gestão, da parte de gestão econômica, da parte de gestão de pessoas e tudo mais. Nós temos vários treinamentos, incluindo o MBA do revendedor de gás, que é o mercado de botões avançado. Então, mas isso aí a gente fala numa outra oportunidade. Nosso tema aqui, a gente já conversou um pouco antes, é bem longo, tem muita coisa a ser dita sobre esses temas que a gente está enfrentando aí no mercado, né? Tá vendo aí o que está acontecendo. E a gente vai especular algumas coisas aqui, né? Como a gente sabe, aí não tem nada certo, não tem um modelo proposto, então a gente vai especular aqui. Mas vamos lá, vamos começando. Tá certo. Então, assim, para começar, eu quero te agradecer por esse desafio, assim, a primeira live que eu estou fazendo. Então, assim, os ajustes têm que acontecer, mas graças a Deus deu certo. Obrigada por quem está assistindo. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, porque o assunto é extenso, mas eu vou pedir para vocês compartilhar esses vídeos agora, já nos grupos de WhatsApp, no Facebook, já compartilha para que essa mensagem chegue para muito mais revendedor que está passando por esse momento difícil, além de todos os outros problemas que nós temos, que nós não vamos falar hoje. Nós estamos enfrentando o governo falando que vai reduzir gás, que vai ter invase de OM, vai ter gás fracionado. E aí nós procuramos o especialista Marcelo Macedo para nos ajudar. E a primeira pergunta que eu preciso falar, né? Esse GLP fracionado, como que ele pode funcionar? De que forma que o governo, nesse estudo, ele está dizendo sobre esse GLP fracionado? Bom, antes de tudo, acabei esquecendo, né, de agradecer você, né, pelo convite. Sandra é uma grande amiga e, além de tudo, é uma grande profissional também no mercado de gás, tem muita experiência aí nesse mercado. Queria te agradecer primeiro por esse convite. A gente fica muito honrado de ter sido convidado por você para poder participar e poder esclarecer as questões técnicas do que está sendo proposto. Então, vamos lá. Começando com relação ao fracionamento, à venda do gás fracionado. Primeiro, o que a gente sabe, né? A ANP soltou uma nota técnica pedindo informações do mercado a respeito de o que o mercado pensa a respeito das distribuidoras fracionarem, colocarem menos gás nos botijões e comercializarem esse gás com menos gás. Recentemente, nós vimos aí o relatório do Ministério da Economia, que dá alguns direcionamentos, mas assim, também não cria um modelo, não diz, olha, vai ser desse jeito. Então a gente não sabe que modelo vai ser. Então, como eu falei anteriormente, o que nós vamos fazer aqui são algumas especulações e falar aqui de que forma isso tem acontecido no mundo. O enchimento fracionado ocorre no mundo? Ocorre. E a gente vai falar dos modelos. Tem modelo seguro e tem modelo que não é seguro. A gente vai falar desses dois modelos. Então, tem duas formas de você fazer. Uma é com bases fixas, outra é com um caminhão na rua, que para numa via pública e as pessoas vão com seus botijões e fazem o enchimento. Eu vou começar por esse, porque esse é mais fácil até da gente deduzir as questões de segurança, né? Imagina um caminhão de gás parando numa via pública, as pessoas na fila esperando para comprar o gás e encher esses botijões na via pública. O primeiro fator é que as bombas desses caminhões elas têm uma vazão muito alta. Eu acho que está dando um eco aí no seu aí. Eu acho que não sei se está... No meu? Mas assim, dá para tocar. Então, as bombas dos caminhões elas têm uma vazão. E essa vazão ela não é específica para recipientes pequenos. Então, quando você faz esse enchimento na rua, você tem problema, por exemplo, de causar um sobreenchimento, encher demais o botijão e ter problemas com relação a isso. O segundo problema com relação a isso, se a gente for pensar já em como aplicar isso no Brasil, nós temos aí a resolução ANBT 5232,
que é junto com o decreto 96044, o decreto 96044 bem antigo, de 88, mas é válido, e ele é quem chama as resoluções da NTT. Resolução 5232 diz que transbordo não pode ser feito em via pública. Quando feito em via pública, tem que comunicar às autoridades competentes da área. Então, é claramente uma situação emergencial, que, por exemplo, aconteceu algum acidente com um caminhão e você vai fazer um transbordo. Então, transbordos não são para fazer. Código Civil... Quando você fala em transbordo, explica para o pessoal o que seria esse transbordo do GLP. Transbordo é a transferência, né? A transferência de gás do tanque para qualquer outro lugar. Nesse caso, o transbordo previsto na legislação de transporte de produtos perigosos é nos casos em que acontece um acidente. Então, a resolução NTT 5232 não permite que se faça transferência de gás em vias públicas. Segundo ponto, o terceiro ponto é que assim, o próprio Código Civil brasileiro não permite que você tenha uma operação em via pública. Você precisa ter um local específico, um local seu, para você poder fazer transferência de gás. Tem exemplos assim no mundo? Tem dois exemplos principais. Primeiro, da Nigéria, né? E aí a Nigéria, a gente, infelizmente, tem que falar disso. Aconteceu no Natal, na véspera de Natal, na fila, várias pessoas na fila para comprar gás no caminhão, ocorreu um vazamento, ocorreu um princípio de incêndio e matou dezenas de pessoas na fila, na véspera de Natal, alguns corpos carbonizados sem poder inclusive ser identificados, né? A gente tem essas matérias, depois a gente pode inclusive compartilhar essa matéria aí com o grupo, dentro dos comentários dessa live. Então esse modelo é um modelo tanto quanto perigoso, né? Você operar não tem uma segurança porque, primeiro, você tem veículos circulando ao redor, você tem fonte de ignição, você não tem controle nenhum sobre pessoas que vão chegar fumando próximo daquele local. Então, você tem algumas dificuldades. Aí a pessoa pode perguntar, mas Marcelo, hoje tem um granel que para na via pública e faz abastecimento. Isso. A situação do carro granel que para na via pública, primeiro ele abastece tanques de capacidades maiores, né, de no mínimo aí 125 quilos. Então, primeiro já está adequado para uma vazão de bomba, né, para poder fazer um abastecimento adequado. Segundo, ele faz a sinalização do veículo. Então, o vazamento não ocorre quando você faz um abastecimento granel, você obrigatoriamente tem que abrir o indicador de nível máximo, que inclusive é um item que a gente vai falar mais adiante. Tem que abrir o indicador de nível máximo. E todas as vezes que você abastece, vaza. E esse vazamento não é junto do carro. Então, o vazamento não acontece na via pública. O vazamento, quando você faz o abastecimento, ele acontece dentro do estabelecimento do cliente. Então, lá dentro do estabelecimento do cliente, tem uma central de gás e você chega lá e faz o abastecimento naquele local e abre o indicador de nível máximo. Então, os riscos, os riscos controlados, obviamente, eles estão dentro de uma empresa, dentro de um local, dentro de uma propriedade que tem segurança dentro dos critérios da NBR 13523, 14024, para que esse abastecimento possa ser feito de forma segura. O veículo parado na via, ele é simplesmente um veículo de carga perigosa estacionado, parado, que está transferindo gás através de uma mangueira, mas a operação em si ela não ocorre na via pública, ela ocorre na parte interna da residência. Então, eu citei o primeiro modelo, o modelo da Nigéria. Aí você pode dizer, mas Marcelo, lá no Paraguai também estão fazendo assim. Não estão mais. Até não está mais? No Paraguai já parou? 2018 eles pararam. Pararam? O enchimento na fila, sim. Enchimento em via pública, eles não estão mais nesse modelo de permitir. Mas eles proibiram estão desde no posto. De 2018. O outro modelo a gente vai falar depois, né, na sequência. Mas esse modelo de enchimento, o carro para e enche o gás, ele só é utilizado hoje na Nigéria. Usava-se, né? Agora mudou o processo lá depois do acidente gravíssimo que aconteceu lá. E também no Paraguai usava até o final do ano passado, e aí o governo paraguaio decidiu proibir esse tipo de enchimento por considerar o risco associado. Graças a Deus eles não tiveram um acidente para tomar essa decisão, uma decisão sábia antes de acontecer uma tragédia. Mas o Paraguai ele ainda permite o enchimento em pontos fixos. E agora a gente vai falar dos pontos fixos, a não ser que tenha alguma dúvida, né? Eu queria falar também para o pessoal que está assistindo. Tem gente querendo saber da fiscalização, a preocupação na fiscalização, tal, que é também grave, mas eu acho que a gente vai falando no decorrer aqui
da live. Pessoal, ó, obrigado por estar acompanhando. Estou com o Marcelo Macedo, Sandra Ruiz, com o Marcelo Macedo, esclarecendo dúvidas sobre esse mercado, o que vai acontecer com o gás fracionado, vai aprovar, não vai aprovar. E o Marcelo Macedo, especialista do mercado aqui, para passar para nós as informações corretas. E aí, cada revendedor também pode... No final, a gente tem aí algumas informações para quem quer se tornar uma distribuidora, né, Marcelo? Exatamente. Fiscalização, eu vi aqui a pergunta do Carlos, né? Carlos Isso. Reis, grande abraço aí, Carlos, nosso amigo. Ele fez uma pergunta que minha preocupação é com a fiscalização para esse novo modelo de invase. Uhum. Essa também é uma preocupação, né? Se a gente pensar como é que vai funcionar esse modelo, como é que vão fiscalizar esse novo modelo. Nós sabemos aí que o número de fiscais da ANP é limitado, tem aproximadamente 100 fiscais para todo o Brasil. Uhum. Eles conseguem fiscalizar em torno de 1.500 revendas de gás, 1.500, 1.700 revendas de gás por ano, de acordo com os dados da Superintendência de Fiscalização. E assim, a gente sabe que a gente não vai ter um índice maior de fiscalização, e nem a gente quer, né, como cidadão, pagar mais para que as pessoas fiscalizem mais as atividades. Né? A gente quer, e principalmente o novo governo, um governo liberal na economia, então o sentido aqui é você garantir a segurança na legislação e a segurança mínima, obviamente, e deixar com que o mercado funcione. Então, mais ou menos esse o sentido da coisa. Agora, eu acho que a gente fala um pouquinho, antes de você entrar no outro modelo, a questão do botijão. Tá. Tem revendedor que acha, porque tem um vídeo correndo aí do Paraguai, que é o mesmo botijão nosso aqui. A cara é igual. Né? É o mesmo botijão? Não é o mesmo botijão? Tem válvula para esse botijão que nós temos no mercado? É só colocar uma válvula lá, que eu já escutei gente falando. Coloca uma válvula e pronto, e invasa esse botijão que nós temos. É possível invasar esse botijão, Marcelo, ou não? Tudo é possível na engenharia, né? Agora, a questão é quanto vai custar, né? E a gente vai explicar isso agora. O botijão brasileiro, do jeito que está, pode ser invasado fora das bases. E assim, a própria nota da SECAP, a nota do Ministério da Economia, fala do modelo americano. Né? Eu achei muito interessante eles citarem o modelo americano. E é importante esclarecer as regras de segurança do modelo americano. NFPA 58, deixa eu só pegar aqui o item para não falar o número errado. O item 573 da NFPA 58, National Fire Protection Association, que é a regra de segurança dos Estados Unidos, né, considerada assim, referência a nível mundial, prevê que esse enchimento é possível. Né, e aí tem várias empresas que fazem esse enchimento. Tem algumas considerações a fazer. Primeiro, é que o mercado americano, o mercado americano, ele se você for avaliar o primeiro aspecto, o quanto que o gás, o propano, o GLP, representa nas cozinhas para cozinhar alimentos. Né? Quanto que eles usam de energia para isso? Né? Acabei de pegar os dados hoje de manhã da Agência Americana de Energia e eles têm somente 5% do que é utilizado em cozinhas é o GLP. Né? E desses 5%, só 5% é invasado, são em botijões. Tá? Então, esse é o modelo. E quanto que é o refil? Esse que você vai no posto para encher. Né? É permitido nos Estados Unidos? É sim, permitido, completamente permitido. Modelo seguro. Vale ressaltar que é um modelo seguro, pode ser feito, não há problema nenhum no Brasil, por exemplo, optar por esse modelo. Mas não é o mesmo botijão nosso. Por que não é o mesmo botijão nosso? Porque tem 3 principais válvulas que o nosso não tem. E que a NFPA 58, o item que eu acabei de citar, obriga que todos os recipientes tenham um Overfilling Preventing Device, traduzindo em tradução livre, um dispositivo de prevenção de sobreenchimento. O que é esse dispositivo? Na verdade, é uma multiválvula, é uma válvula só, que ela tem, na verdade, 4 funções. A primeira delas, ela é uma PRV, que é Pressure Relief Valve, que é uma válvula de alívio de pressão, coisa que o nosso botijão no Brasil não tem. O nosso dispositivo de segurança no Brasil é chamado de plug fusível. Ele é um dispositivo cujo miolo é de uma liga metálica de chumbo e bismuto
e que, quando aquecido, ele abre para jogar o gás fora para evitar que o botijão exploda. Então, o nosso dispositivo, a forma de acionamento dele no Brasil é através da temperatura, não é através da pressão. Nos Estados Unidos, o dispositivo dos botijões, ele é uma PRV, uma válvula de alívio de pressão. Então, nos Estados Unidos, se o operador, vamos supor que não tenha nenhuma outra válvula, mas que tenha só uma PRV. Se o operador estiver abastecendo o botijão, e por algum motivo, por uma falha humana que pode acontecer, ele esquece enchendo. Ele esqueceu lá e ficou enchendo lá aquele botijão e passou do limite de 85%. O que vai acontecer? Quando essa pressão é levada dentro desse botijão, no botijão americano, esse botijão, a válvula de segurança vai chegar na pressão dela, na pressão de ajuste dela, ela vai abrir e aliviar essa pressão para o ambiente externo. O nosso botijão não tem válvula de alívio de pressão. Se o operador esquecer, se por algum motivo ele esquecer enchendo com a bomba lá, ou se ele se confundir e encher demais, o botijão vai explodir. Tá? O botijão nosso, ele explode a uma pressão de 85 megapascal. Né? Então, ao chegar a essa pressão, o nosso botijão, se abastecer dessa forma, explode. Então, primeira válvula que tem no botijão americano que não tem na nossa, válvula de alívio de pressão. Segunda válvula que tem no botijão americano que não tem no nossa é uma OPD, que eu já falei, Overfilling Prevent Device, que é mais ou menos como um ladrão a boia do tanque desses tanques de água, né? Sim. Então, é uma boia que ela vai, quando o GLP está dentro do botijão na fase liquefeita, quando chega no limite, ele bloqueia a válvula e não entra mais gás. Ele não permite que entre mais gás. Então, Entendi. é o segundo dispositivo de segurança. Então, antes mesmo da válvula de segurança, da válvula de alívio de pressão atuar, ele vai bloquear quando chegar aos 85%. O máximo que é permitido encher botijões de GLP para questões de segurança é 85%. Então, isso precisa ser considerado quando se pensa numa decisão dessa natureza. Terceira válvula de segurança que está ligada nessa mesma árvore, né, como dizer assim, uma árvore de válvulas, é o indicador de nível máximo. O indicador de nível máximo nada mais é que um tubo que fica na altura de 85%, que você abre um ventezinho na parte externa. Enquanto você está abastecendo esse recipiente, esse dispositivo ele fica aberto para poder saber quando o gás na fase liquefeita chegou. É um dispositivo, você pode observar que no botijão americano ele tem dispositivos em paralelo. Tá? Então, você tem aí três níveis de segurança para evitar o sobreenchimento dos botijões. Né? Que isso pode causar, como eu falei, a explosão do recipiente por excesso de pressão dentro dele, um BLAVE, né? Que é o Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Em tradução livre, mais uma vez, a explosão da fase vapor devido à expansão do líquido em ebulição. Você está colocando gás lá dentro, a fase liquefeita está transformando em vapor. Cada partícula na liquefeita se transforma em 270 na vapor. A fase do vapor não aguenta, não tem espaço suficiente para essa pressão, porque você está subindo o nível do líquido, o botijão começa a dilatar e depois ele explode. Tá? Então, isso é o que pode acontecer com os nossos botijões. Então, a pergunta que você fez no início, tem como adaptar o nosso botijão para isso? É possível sim, é possível adaptar a válvula, a rosca da válvula do nosso botijão, ela é 3/4 NGT. 3/4 NGT é exatamente a mesma válvula que, por exemplo, dos botijões americanos. Porém, para fazer isso, esse botijão tem que ser levado para uma requalificadora, precisa decantar, precisa desgaseificar, precisa trocar a válvula e precisa também substituir a alça, porque essa válvula ela é mais alta do que a nossa válvula. Nossa válvula ela é bem baixinha, né? Essa outra válvula é bem mais alta, então a alça, uma das funções da alça do botijão, além do manuseio, é você proteger a válvula. Então, você teria que ter uma alça mais alta para poder fazer isso. Então, teria que aumentar a alça e trocar essa válvula para uma válvula que tenha dispositivo de segurança, de alívio de pressão, de prevenção de sobreenchimento e indicador de nível máximo. Isso é o que é previsto na legislação americana.
Outro aspecto importante aqui nesse aspecto dessa substituição é que a conexão dessa válvula com o regulador do cliente não é a mesma que a nossa que nós temos hoje no Brasil. Então, para fazer mais uma vez essa mudança, precisa avisar os consumidores, olha, a partir de hoje você vai ter que trocar, jogar o seu regulador fora e você vai comprar outro regulador que encaixe nessa nova válvula. Então, a resposta é possível, é possível. Tem como fazer? Tem. Quanto custa? Custa caro. Para ter uma ideia, só a válvula, tem uma referência aqui também aqui no site da Propane Products. Essa válvula ela custa nos Estados Unidos, FLOB Free On Board, lá nos Estados Unidos, $29,95. Isso é o equivalente a R$ 118,60. É quase o preço do botijão hoje no Brasil. O botijão hoje no Brasil P13 está R$ 132 reais. Então, o vasilhano, você fala, né? 132, vasilhano. O botijão hoje no Brasil, 132, você vai adicionar ele aí mais 118 reais para poder ter um botijão que pode encher de forma segura. Marcelo, mas no Paraguai estão enchendo e não está acontecendo nada. Né? É verdade, estão enchendo. Tem um vídeo circulando no posto, o cara vai lá e enche o botijão no modelo nosso, né? E nada acontece. Nem sempre, todas as vezes, vão acontecer tragédias. Graças a Deus por isso. Sim, né? Ainda bem, né? Mas o risco existe. Aí você pode dizer, Marcelo, tem hoje dispositivos, tem bombas que você controla o fluxo e você manda só a quantidade certa. É verdade também. Existem sistemas de dispositivos máxicos que têm precisão milimétrica, que tem qualidade na medição e no enchimento. Eu conheço esses equipamentos. Os equipamentos são, de fato, muito bons, porém, quando se trata de segurança, lá nos Estados Unidos também tem essas bombas, tá? Só para alinhar o conhecimento. Quando você fala em segurança, e assim, a minha formação é na área de segurança, na área de engenharia de segurança, a gente faz uma análise chamada FMEA, que é Failure Mode and Effect Analysis, que é análise de modos de falhas e os efeitos disso. Quando você faz uma análise de modo de falhas, você nunca prevê uma só camada de proteção. Então, a pergunta é, e se essa bomba de fluxo falhar? Se essa bomba de fluxo falhar, o acidente vai acontecer. Nos Estados Unidos, tem a bomba de fluxo. Nos Estados Unidos, tem a OPD. Nos Estados Unidos, tem a PRV. Nos Estados Unidos, tem o indicador de nível máximo. Então, esses níveis de segurança são aplicados no GLP. Por que tanta segurança assim? Porque é um produto que é seguro quando utilizado corretamente, é seguro quando abastecido nos locais corretos e mas precisa ter regras de segurança. Principalmente por quê? Porque uma partícula na fase liquefeita se transforma em 270 partículas na fase vaporizada. Então, uma revenda lida sempre com gás, na maioria das vezes, quando não tem um furo no botijão, na parte de baixo, ou quando não cumpre uma válvula, alguma coisa do tipo, a revenda está sempre lidando com gás no botijão e os vazamentos na fase liquefeita e não na fase vapor. Né? Então, assim, vapor, não na fase liquefeita. Você está me falando assim que se eu, revendedor, quiser fazer esse enchimento fracionado, eu vou ter que investir. E, assim, o que acontece no Paraguai são postos de abastecimentos. São postos de combustíveis, pelo que eu vi no vídeo, né? Aqui no Brasil, isso. Se não mudar nada na legislação, nada, do jeito que está hoje, eu quero vender gás fracionado se o governo liberar, né, esse gás fracionado para ser comercializado ao consumidor. O que eu tenho que fazer? Eu, enquanto revendedor, eu vou poder fazer isso? Essa é uma boa pergunta e a resposta, como eu falei para você, na engenharia tudo tem jeito, né? Tudo é possível, a gente só precisa ter técnica e precisa ter dinheiro, né? Para fazer isso, e aí é importante o revendedor entender de que forma que pode funcionar o modelo nesse sentido. Primeiro ponto, com relação às... desculpa, vou só voltar um ponto aqui que eu esqueci de falar do modelo. Eu falei do modelo Paraguai, né, que estão enchendo os botijões, tem um controle de fluxo. O problema é que muitas vezes esse controle de fluxo pode falhar e aí pode causar acidente. Mas é importante citar também o modelo de Gana. Tá? O modelo de Gana na África, eles usam um modelo semelhante ao botijão brasileiro, enchendo em vários pontos na cidade. Gana tem uma população de 28 milhões de habitantes aproximadamente. Eles têm lá 659
postos de enchimento, tinham, né? 659 postos de enchimento ao redor da cidade. E de 2007 a 2015, então, num período de 8 anos, ocorreram acidentes nessas plantas de enchimento que ficam perto de áreas populosas, né? Próximo, porque o consumidor precisa ter proximidade. A gente sabe que o nosso produto ele é pesado, então ele demanda que você vá até o local para poder fazer o enchimento. Então, esses locais precisam estar próximos para poder encher. É o que acontece hoje com o revendedor, né? O consumidor, ele quer o gás ali em 14 minutos. 14 minutos. Nós somos muito eficientes. Para poder, para poder continuar cozinhando, para poder continuar a operação que ele estava desenvolvendo quando foi interrompido pela falta do produto. Então, esses locais precisam ser próximos. E foi isso que Gana fez. Ele permitiu que se instalasse ao redor do país vários desses postos. E de 2007 a 2015 morreram 12 pessoas por ano. Né? Isso aqui é um fato relevante e precisa ser considerado quando o governo for pensar em liberar um modelo que não seja um modelo seguro. Tá? E foram feridas 60 pessoas por ano. Tá? Então, nesse período todo, estão discutindo notícias do início desse ano, início de 2019. Eles fizeram uma vistoria em todas as 659 bases de enchimento no país. E essas 659 bases, dessas 659, 510 eles reprovaram. Simplesmente reprovaram. Essas bases aqui não podem operar por questões de segurança. E a partir de agora, elas vão ser revendas de gás. Vão receber o produto abastecido e vão vender para o consumidor. Então, Gana, por exemplo, está na direção contrária ao que o Brasil está querendo fazer agora. Tá? Então, eles estão voltando de modelo. Então, se a gente quiser saber como vai ser o futuro do Brasil, se o governo permitir encher os botijões que nós temos hoje, é só olhar o modelo de Gana. 12 mortes por ano, 60 feridos por ano. Assim, isso para 28 milhões de habitantes. A gente está falando do Brasil, que são 200 milhões de habitantes. Tá? E são 71 mil revendas hoje. Né? Se fosse se aplicar para as revendas, aí você potencializa, você exponencializa o problema. Aí você é só fazer as contas, aí você vai saber qual o potencial de dano no Brasil. Então, a gente está diante aqui de dois modelos. Um modelo seguro e um modelo não seguro. O modelo seguro é o modelo americano. O modelo não seguro é o modelo de Gana e o modelo do Paraguai. O Paraguai é o único país da América Latina que enche fracionado. Tá? Então, esses são os requisitos. Primeiro, a gente está falando... Isso aqui a gente só está falando, por enquanto, do aspecto do botijão. Sim. A gente estou no ponto das bases. Agora, vamos responder a sua pergunta com relação ao revendedor. O revendedor vai poder comprar um skid, circulou nas redes sociais, né? Um skid com um tanque, uma bombinha do lado, uma balança na ponta, que você chega com uma empilhadeira. Vou poder colocar na minha área classe 2, classe 3, classe 4, classe 5 e vou poder encher. De acordo com as leis brasileiras, não. Tá? Marcelo, mas aí a ANP vai liberar as leis. Ok, a ANP pode liberar as leis federais, mas a gente não pode esquecer que existem leis municipais e leis estaduais. Primeira esfera municipal. As prefeituras têm, nos seus planos diretores, o zoneamento urbano. E você tem as áreas que você vai que eles separam e separam por zonas onde você vai poder instalar as atividades, especialmente as atividades de risco. Se a gente for avaliar, eu fiz esse levantamento recente agora, na cidade de São Paulo, se eles classificarem como indústria do petróleo, semelhante a uma refinaria, simplesmente São Paulo não pode ter bases de enchimento. Tá? Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Se eles classificarem como na cidade de São Paulo. Se você... Não estou falando de região metropolitana, tá? Estou falando da cidade em si. A cidade de São Paulo. Isso. Município de São Paulo, nos limites lá definidos pela região. Se eles classificarem como indústrias de produtos químicos, que é uma possibilidade também, só é permitido nas zonas industriais e zonas de desenvolvimento. Se você for olhar no mapa, são áreas muito pequenas e distantes das localidades mais populosas. Então, a própria prefeitura não vai permitir que se instale próximo das residências. Então, a ideia que se tem de colocar pontos de enchimento próximo da população para que você reduza custos, por exemplo, você chega com gás granel, não discuto, gás granel é muito mais barato porque você não leva aço, você só leva gás. Tá? Então, eu levo gás granel, encho um tanque lá, e de lá eu encho um botijão e o consumidor próximo daquele local faz a venda. Vou reduzir custos? Provavelmente sim. A questão é que as prefeituras não vão autorizar que se instalem
áreas de enchimento próximos a áreas populosas. Pergunte. Posto de gasolina, é o que todo mundo quer saber. Eles poderão, do jeito que está a legislação, fazer esse enchimento, eles podem colocar um tanque lá, ou enterrado, igual são dos combustíveis líquidos, ou mesmo o tanque aéreo, colocar a GLP e vender um fracionado. Eu acho que a grande preocupação do mercado, que você escuta muito revendedor falar, é o tal do posto de gasolina fazendo a venda fracionada. Esse é um ponto interessante. A própria legislação NBR 15186, que ela é de base de enchimento, né? Para você fazer enchimento de gás, você precisa atender a 15186 e precisa atender às instruções técnicas dos corpos de bombeiros, que na maioria das vezes são dos demais estados, são cópias da legislação do estado de São Paulo. Então, a IT número 28 do Corpo de Bombeiros de São Paulo chama a NBR 15186 e também prevê mais outros requisitos dentro dela. Então, para atender a NBR 15186, é necessário um espaço mínimo de 50 metros, aproximadamente, eu fiz esse levantamento, 50 metros por 80 metros. Então, precisa de 4.000 metros quadrados para você poder atender as distâncias de segurança previstas na legislação estadual, dos corpos de bombeiros e a federal, que hoje existente, a norma federal, nesse caso, norma ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 15186, que é chamada hoje pela legislação da ANP, e aí você pode dizer, mas Marcelo, a ANP pode simplesmente não chamar mais e a ABNT vai ser só uma referência. É verdade, mas se a IT do bombeiro chama a 15186, ela continua sendo válida e continua tendo que atender todos os requisitos. Voltando ao caso lá do Skid, né? Vou poder pegar, já vi até o revendedor botou o logo dele. Botou o logo, né? Botou o logo dele no tanque. E alguns revendedores já me perguntaram aqui, na minha área classe 2 aqui, dá para botar um tanque desse aí, um Skid desse aí, já encher gás aí e poder fazer a venda? Eu falei, calma, a gente ainda não sabe nem o modelo que o governo brasileiro pretende adotar para poder tomar alguma decisão. Fique tranquilo, relaxe. Não tome nenhuma decisão no momento. Acabei de voltar de São Paulo, conversei com os técnicos da ANP numa reunião que era outro assunto, mas acabou entrando esse assunto também. Mas assim, dentro da própria, os técnicos da agência estão bastante. O que eles me perguntaram, falou, Marcelo, o que você ouviu? Eu falei, o que eu estou sabendo é que tem só estudos. Ele falou exatamente isso. Por enquanto são só estudos, não há nada certo com relação ao modelo, com relação a aprovar ou não. Tudo que tem na ANP hoje são estudos técnicos para poder entender isso tudo, né? Então, vou poder pegar aquele skid, um tanque com a bomba, com balança, colocar numa área e fazer o abastecimento, de acordo com a 15186, que é chamada pela instrução técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é chamada pela legislação da ANP, não. Você vai precisar de 15 metros de distância do tanque para a bomba, você precisa de 15 metros da bomba, do tanque para as balanças de enchimento, e você precisa de 15 metros do tanque para o limite de propriedade, do tanque para a sua área administrativa, do tanque para o enchimento dos botijões. Então, esse modelo não funciona do jeito que está instalado, não vai funcionar no Brasil. Além disso, os bombeiros também têm uma previsão, na 15186 tem a previsão de que os locais de enchimento de GLP precisam manter uma distância mínima de 90 metros de áreas densamente povoadas. Então, bairros populacionais vai ter que estar no mínimo a 90 metros de acordo com o Corpo de Bombeiros, de acordo com a Prefeitura, vai ter que estar somente nas áreas em que ela determinar, que na maioria das vezes são áreas industriais e áreas específicas para inflamáveis, né, que é o que geralmente eles fazem. E assim, é muito prudente da parte do município fazer isso, porque a gente sabe que emergências podem ocorrer, né? Quem já viu aí uma válvula, quem já foi distribuidora ou quem é distribuidora sabe que uma válvula, quando trava, quando você baixa o bico de enchimento e essa válvula trava no botijão, forma uma nuvem de gás ali. E tem um vídeo, inclusive, aí circulando na internet que causou um incêndio por energia estática, né, por conta dessa ocorrência. Então, não é um modelo tão simples como a gente imagina, não é só pegar o skid, colocar dentro da minha área classe 2, 3, 4, 5 e começar a encher botijões de gás. Então, primeiro, precisa avaliar os botijões, segundo, precisa avaliar
precisa trocar as válvulas dos botijões todos, né? Precisa gastar muito para isso, como a gente já falou. Segundo, precisa atender aos critérios dessas áreas. Então, vai perder todo o sentido da coisa. O sentido da coisa, e assim, o objetivo do governo, pelo menos o que a gente sabe, é que essas medidas estão sendo tomadas para a redução do preço do gás, né? Então, quando você fraciona, né, e aí é muito fácil a gente entender, e assim, já temos essa experiência no Brasil, é possível entender essa experiência já existente no Brasil, aqui mesmo em Manaus, onde eu estou, onde eu moro, tem botijões de 5, tem botijões de 7, tem botijões de 8, tem botijões de 10, tem botijões de 13. Todos eles são intercambiáveis entre si. O consumidor compra de uma distribuidora, troca pelo botijão da outra, isso de duas distribuidoras, né, diferentes. Então, eu compro um botijão pequeno de uma, troco por o grande da outra, compro na outra comercialização, eu me arrependi, quero comprar um grande novamente, eu faço essa troca novamente. Então, esse modelo funciona perfeitamente aqui na região. E aí tem um mercado aí em torno de números ainda aproximados, eu não sei exatamente os números, mas aí aproximadamente 20% a 30% desse mercado é de botijões menores da população que quer desembolsar um ticket mais barato, quer tirar do bolso menos dinheiro para pagar. Esse gás é mais barato do que o P13? Não, esse gás não é mais barato do que o P13. O gás, isso aqui é experiência agora. Se você acessar aplicativos que tem aqui na região, ou se você for no posto de revenda aqui, você vai ver que o gás, por exemplo, no P5, ele é 24% mais caro por quilo do que o gás no P13. Sim. Então, o que eu acredito é que você vai fazer uma liberação se for isso que o governo pensa, de um modelo. Eu espero que o governo opte pelo modelo seguro e não pelo inseguro. Se for pelo inseguro, eu não quero nada perto da minha casa. E eu vou entrar com processo para não abrir nada aqui perto de casa, porque eu não quero morrer. E eu sou da área e eu conheço gás. Quem me conhece sabe que a minha posição é uma posição liberal. Estamos trabalhando na 15.514 para reduzir distâncias, porque a gente encontra legislação em excesso nela, mas quando se fala de enchimento de botijões é outra história. E a gente sabe, quem é do ramo sabe, quem Sandra sabe dessa história, os acidentes que aconteceram em revendas no Brasil foram simplesmente por transvaso, por transferência de gás de um botijão para outro. Então pegou fogo em revendas no Brasil no passado, porque tentaram fazer o enchimento fracionado. Foi isso que eles tentaram fazer no passado e os acidentes ocorreram aí no Brasil. Então, se a gente quiser, a gente pode olhar para o passado e entender o que pode acontecer no futuro. Tá, a gente está com 46 pessoas na live, tá bem legal, tem bastante revendedor assistindo a gente. Eu peço para vocês compartilharem essa live para chegar para mais revendedor. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com profissionais da área. Hoje mesmo nós soltamos uma entrevista que eu fiz com o Sérgio Bandeira de Mello, no Rio de Janeiro. Tá no YouTube, tá no canal do Facebook também para vocês assistirem. Sandra Ruiz Negócios e J Assessoria, trazendo para vocês o que realmente está acontecendo no mercado. E nós vamos conversar na semana que vem, já está marcado, com o Alexandre Borjali, já está marcado na terça-feira para conversar com ele também, porque ele tem a opinião dele. Então, assim, vamos trazer todos os profissionais para você, revendedor, verificar qual é a sua opinião, qual que é a sua tendência, né? Se é a favor, se é contra. Aqui eu não sou nem a favor nem contra, eu só quero levar informação para vocês. Hoje eu fui surrada, viu? Teve gente que elogiou o vídeo que eu fiz com o Sérgio Bandeira de Mello, teve gente que falou, não, Sandra, não é bem assim. Mas, vamos parar de falar de gás fracionado e eu quero saber a questão do enchimento de botijão sem marca. O governo está falando de botijão sem marca. O que é botijão sem marca? De que forma que o Marcelo Macedo entende essa questão de botijão sem marca? Todos os 120 milhões, até o Sérgio falou na entrevista dele comigo, 120 milhões de botijões que tem espalhados pelo Brasil aí, todos eles têm escrito o nome da distribuidora. Como é que vai ser isso? De que forma que vai acontecer? Todo mundo vai poder encher tudo? Como que fica a segurança do consumidor? Já vou fazer todas as perguntas aqui para você. A questão de requalificação, né? E daí você constrói a tua resposta em cima dessas perguntas que não quer calar, né? O que o consumidor vai fazer com um botijão que ele comprou que é de uma cor e ele foi enchido por outra distribuidora? Como que vai ficar isso, né? Para o revendedor, para o consumidor?
Já falei as perguntas todas para você ir respondendo elas. Tá bom. Tá certo. Esse tema é um tema um pouco mais sensível, né? Mas a gente vai comentar do mesmo jeito nos aspectos técnicos do que pode ser feito. Mais uma vez, a pergunta sempre é: dá para fazer? Dá para fazer tudo. Só precisa avaliar as consequências de cada uma das coisas. Quais são as prováveis consequências de uma liberação de OM? Primeiro, assim, o objetivo, pensado no objetivo do governo. O governo quer estimular que mais empresas entrem para o processo, para a distribuição, né? Sejam distribuidoras e entrem mais fácil, reduzir barreiras de entrada, e o governo entende que a propriedade, a marca no botijão, ela é uma barreira de entrada. E se você for avaliar, você vai reduzir, se eles fizerem essa liberação, você de fato reduz uma parte dessa barreira de entrada. Agora, é preciso cautela com relação a isso. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte: quanto que isso reduz? E aqui é importante a gente fazer uma conta. De acordo com os dados da ANP, você tem que ter, por exemplo, se eu, Marcelo, desejo abrir uma distribuidora e quero ser a Macedo Gás, eu tenho que comprar 3 botijões para cada um que eu estou prevendo vender mensalmente no meu plano de negócios. Supondo que eu tenho um plano de negócios de 10 mil botijões. Então, meu plano de negócio é vender 10 mil botijões por mês. Eu vou chegar nos fabricantes de botijão e vou chegar para eles e dizer: olha, eu quero 30 mil botijões. Eu vou pagar, nos preços atuais, aproximadamente 4 milhões de reais nesses botijões. Eu vou comprar esses botijões, eu vou trazer para a minha base de distribuição. Dessa base de distribuição, eu vou começar a comercializar. Como é que funciona o modelo no Brasil hoje? A distribuidora vende os botijões para a sua rede de revendas. Então, no médio prazo, o que vai ficar de propriedade para o revendedor eu falei de 3, né? Você tem que ter 2 no mercado e você vai ter 1 nas suas bases, né? Sempre você vai ter 3 da sua marca, 2 vão estar no mercado, que não são seus, propriedade sua, tá? Tem a sua marca lá, mas não são sua propriedade. E você tem 1 que fica dentro da sua base, que é seu, é propriedade sua, né? E o botijão é propriedade do revendedor e é propriedade do consumidor. Em geral, é 1 para 3, né? 1 no consumidor, 1 na revenda, 1 na distribuição. E esses números se comprovam com os dados que a ANP tem do universo provável de botijões e também das vendas mensais. Então, é 1 para 3 o mercado. Você consegue operar com 1 para 3, normalmente até menos do que isso, né? Se você observar o balanço das distribuidoras de capital aberto, que esses dados são públicos, né? Por exemplo, no final de 2017, dentro de uma distribuidora de capital aberto, tinha 86 mil botijões somente, somadas todas as bases. Então, no médio prazo, né, o revendedor vai fazer um investimento alto, eu citei o exemplo da Macedo Gás, eu vou fazer um investimento de 4 milhões. Desses 4 milhões, eu vou 2,7 milhões, se eu não vender com desastre, se eu vender o mesmo preço que eu comprei, 2,7 milhões eu vou recuperar no médio prazo. E eu vou ficar só com 1 botijão para fazer o meu giro operacional dentro da minha base de investimento. Então, no médio prazo, não há diferença nenhuma no modelo de enchimento de OMs e do modelo como está hoje, o modelo atual. Tá? Então, no médio prazo não tem essa diferença. Mas tem, de fato, sim, uma diferença na entrada. Eu preciso de 4 milhões. Eu não preciso de 1 milhão e 300. Eu preciso de 4 milhões para poder entrar. Então, de fato, existe essa diferença nesse aspecto aqui. Mas você fala 4 milhões, esse 4 milhões com tudo? Com a base, com... Não. 4 milhões eu estou falando só botijões. Ah, tá. Eu tô falando assim, nossa, essa conta do Marcelo, vou abrir uma distribuidora amanhã já. Entendi. Só 4 milhões é só botijões. Se você pegar 30 mil botijões e multiplicar por R$135, que é o 132, 135, dependendo da situação, você vai ter... você vai chegar ao número de 4 milhões. Isso aqui é só um modelo fictício, que eu estou falando do meu modelo de negócio fictício de uma venda de 10 mil botijões por mês. Entendi. Então, eu preciso ter, inicialmente, para comprar botijões, no mínimo 4 milhões. Isso é uma barreira grande de entrada. Se você for pensar com relação ao investimento que eu tenho que fazer para montar uma base, você vai reduzir aí em torno de 24% do investimento inicial para o investimento se liberar as marcas. Tá?
E esse número é importante citar aqui, né? Tem revendedor dizendo, eu vou abrir minha distribuidora amanhã quando liberar as marcas de OEM. Você pode, todo aquele revendedor que tem hoje 13 milhões de reais pode começar hoje, né? Uma distribuidora. Se libera o OEM, ele vai ter que ter 9 milhões e meio. Né? Então, quem tem 9 milhões e meio vai poder abrir uma distribuidora. Aproximadamente, tá? Esse é o número aproximado. Isso aqui a gente fez na ponta do lápis aqui, tudo para a NP em 2016, antes da publicação da Resolução 51, que eles perguntaram para a Escola do Gás quanto que custa montar uma base distribuidora, e nós botamos isso tudo numa planilha, na ponta do lápis, entregamos para eles. Eles têm esses números lá. Custava, né? Isso no euro, na cotação do euro lá atrás, não precisaria até atualizar esses números, mas para a gente fazer uma conta por baixo, no mínimo aí, quem tem 9 milhões aí pode montar a sua base de 9 milhões e meio, vai poder montar se tiver o enchimento de OEM. Se não tiver, não vai. Agora, quais são os trade-offs? Tudo na vida são escolhas, né? São trade-offs. Eu falo isso nos nossos treinamentos também, são, né? Quando você define uma estratégia, você tem que abrir mão de algumas coisas. Trade-offs é basicamente você abrir mão de algumas coisas para poder fazer bem as outras. Para eu fazer a liberação de OEMs, eu tenho trade-offs. Eu tenho coisas que eu preciso abrir mão. O que eu abro mão quando eu faço um trade-off? O primeiro principal deles é a manutenção do botijão. Modelo americano, modelo sem marca de outros países, o consumidor é responsável. Né? Como é que funciona em outros países? Eu posso falar pelos Estados Unidos, que eu estive lá posso falar dos Estados Unidos, não pelos, né? Posso falar dos Estados Unidos, que eu estive lá em outubro do ano passado, estive em Washington, estive na PERC, que é a Propane Research and Educational Council, que é um braço da NPGA, que é a National Propane Gas Association. Então, eu conversei com o Mr. Tucker e ele foi muito gentil, me explicou por um bom tempo lá, a gente teve uma reunião bem longa, e explicou o modelo americano. E ele falou que o modelo americano é normas DOT. Normas DOT, o que você faz? O consumidor é proprietário do botijão, ele é responsável por aquele botijão e pela manutenção dele. Ele chega ou numa revenda ou no refil, né? Ele pode encher no posto, ele vai chegar lá no posto, entrega, dá o botijão dele, pega um outro, ou entrega o botijão dele e pede para encher. As revendas vão ter que ter a competência para poder receber esse botijão, selecionar, fazer uma seleção visual, avaliar condições de corrosão, pitching, condições de alça, condições de base, vai ter que avaliar a validade do botijão. Se ele reprovar no modelo americano, o próprio revendedor recolhe aquele botijão e diga: me desculpe, seu botijão está retido, eu não posso lhe devolver mais e você vai ter que comprar um outro. Tá? Então, esse é o modelo de propriedade de botijões nos Estados Unidos. O consumidor vai ter que comprar outro e vai funcionar desse jeito. O revendedor que aceita o botijão em condições irregulares, ele vai ter que pagar esse botijão porque a distribuidora não vai aceitar esse botijão lá no local. E se ele abastecer e for pego abastecendo, nos Estados Unidos a gente sabe que a justiça funciona e lá ele vai para a cadeia, vai preso, tem várias sanções aí, porque GLP com situação de risco. Então, lá as coisas funcionam nesse modelo. Então, assim, um outro ponto importante, voltando a falar do enchimento lá, o que o Mr. Tucker comentou comigo é que lá os americanos cobram por refil. Tá? Então, eles cobram por volta de $15 para encher o botijão. Eu perguntei, mas tem alguém que compra tipo 5 libras ao invés de 20 libras, que é a capacidade do recipiente? Ele falou, não faz sentido, porque ele vai pagar $15 por 5 libras. Ou vai pagar $15 por 20 libras. E eles estão, inclusive, com processos na justiça americana de consumidores que chegaram, por exemplo, lá meio-dia, pagaram $15 para ter 20 libras. Quando eles começaram a encher, não coube as 20 libras. Por quê? Porque uma das características dos líquidos é que eles se expandem quando submetidos a calor. Então, o volume aumentou, não conseguiu encher as 20 libras. E aí, algumas revendas, alguns desses locais de enchimento nos Estados Unidos estão respondendo processos lá civis pedindo indenizações por conta de fraudes nesse processo. Então, voltando agora ao botijão OEM. Então, do que a gente está falando de abrir mão? A gente está falando de abrir mão do processo de requalificação. E aí a gente tem os dados do Corpo de Bombeiros de São Paulo, dados de incêndios em residências, de incêndios e de vazamentos envolvendo GLP, só envolvendo GLP, tá? E nós cruzamos essas informações do número de acidentes,
com o número de botijões requalificados. E essa correlação, fizemos correlação de Pearson, uma correlação estatística, e deu mais de 60% de correlação. Então, os números eles são menos de 60%. Né? Então, quando o número de requalificação subiu, o número de acidentes com GLP na casa do cliente reduziu. Então, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, de São Paulo, principalmente, tem se posicionado contra a liberação de enchimento de OMs por esse aspecto. O revendedor. E o outro aspecto importante no sentido do que a gente abre, do que o governo abre mão quando permite o enchimento de outras marcas, né, e você perde a rastreabilidade, se acontecer um acidente na casa do consumidor, você não tem como saber quem encheu esse botijão. Você vai dizer, mas Marcelo, tem a nota fiscal. A gente sabe aí que o mercado às vezes não funciona com nota. Não tem pega. o rótulo. E uma outra situação, pegou fogo na casa, não vai sobrar nada. Sobrou só o botijão. Isso é muito importante quando a gente está falando de danos materiais. Agora, é fundamental quando se está falando de mortes. Né? E aí você tem processos criminais, obviamente processos de dolosos, né? não culposos, mas tem processos que podem ser criminais e você simplesmente não acha. Então, esses dados também, inclusive, anterior a 96, tem processos na justiça que foram julgados que, especialmente em São Paulo, tinha distribuidoras que enchiam botijões de outras marcas. A distribuidora detentora da marca que ocorreu o acidente chegou lá e disse: não tem como eu comprovar que esse botijão fui eu que enchi, porque tem outras distribuidoras no mercado enchendo botijões da minha marca. Então, e aí o juiz, obviamente, deu ganho de causa para a distribuidora, porque ele não tinha provas para poder incriminar ou mesmo condenar essa distribuidora. Então, 2 pontos principais. Obviamente, tem outros pontos importantes aí nessa questão, mas assim, os 2 pontos principais são esses. E se a gente for pensar, por exemplo, você vai chegar, e assim, pensar de forma prática e de forma falando de questões de mercado, eu sou um revendedor, eu compro de uma distribuidora. E eu compro esses botijões lá, e aí ele me entregou tudo colorido. Né? Me entregou lá botijão azul, botijão dourado, botijão prateado, botijão verde, me entregou tudo misturado, esses botijões, e eu trouxe para minha revenda todos cheios. Aí o meu consumidor, que está acostumado com uma marca só, ele vai dizer: não, eu quero da cor tal. Eu só aceito da cor tal. E aquele estoque que está lá, o que você vai fazer com ele? Marcelo, mas tem solução, dá para repintar. Técnicos de pintura, pessoas que conhecem um pouco também de pintura, sabem que você não joga tinta em cima de tinta. Você tem que trabalhar uma preparação de base para poder jogar uma outra tinta em cima. Marcelo, mas as distribuidoras hoje pintam em cima da tinta. De fato, tem um processo de repintura. Mas aí você tem uma cor base que é igual à cor de repintura. E aí você consegue fazer uma cobertura. Então, o que pode acontecer é a gente voltar aí para os mais antigos vão lembrar disso, dos botijões luminol, né? Que todo mundo só jogava aquela tinta luminol em cima do botijão, quando o consumidor pegava o botijão, saía arrastando na calça, sujando tudo. Esse seria um modelo que seria talvez um retrocesso. Tem que se pensar muito com esse aspecto. Vai atrair investidores? Não sei se uma redução de 24%, uma redução de 2 milhões, no universo de 12 milhões de reais. E aqui eu estou falando de números mínimos, tá? Isso aqui eu estou falando de uma base muito simplesinha, muito pequena. E se isso vai de fato atrair novos entrantes para essa atividade. O que a gente observa na prática aí é que, assim, falando agora das intenções do governo de reduzir o preço do gás, o que eles estão fazendo hoje com o gás natural já foi feito com o GLP. Né? Então, hoje já tem empresas privadas. Hoje eles vão tirar de monopólio estatal, e provavelmente vai vir para um monopólio privado, ou poucas empresas atuando numa atividade de gás natural, que é mais ou menos o que é o modelo que nós temos hoje no mercado. Então, no longuíssimo prazo, talvez você tenha alguma questão. Agora, óbvio, tem solução? Tem. Se você quer, e aqui falando especificamente da conta que a gente fez, de 3 para 1 e 2 você vende, 1 você tem, se você tiver um financiamento através de bancos de fomentos ou através de bancos públicos,
desse período aqui, sei lá, de 2 anos, né, que o governo te banca lá os 2 milhões, no meu caso aqui, Macedo Gás, me banca os 2 milhões e 700, eu recebo esses 2 milhões e 700, junto com os meus 1.300, pago lá os 4 milhões para a empresa que vai me vender os botijões, e aí eu opero, eu vendo esses botijões nesse período de 2 anos e depois eu pago o governo de volta com essa carência aí de 2 anos. É uma opção, é uma opção para o governo estudar, de forma que ele não abre mão, que não faria um trade-off negativo, não, na minha opinião, negativo, de liberar a segurança, liberar o enchimento de marcas, né? E de forma também que a revenda poderia, as revendas que têm capital para fazer o investimento aí em uma distribuidora, tem aí 10 milhões de reais para poder fazer investimento, poderiam fazer perfeitamente tendo essa possibilidade de ter a sua própria marca, de ter o botão da sua marca no mercado funcionando, né? Então, isso tudo poderia gerar o mesmo efeito de uma liberação de marcas. O revendedor seria beneficiado, o consumidor seria beneficiado, não abriria mão dos aspectos de segurança. Também é uma alternativa que pode ser adotada pelo governo. Então, é assim que eu vejo os aspectos aqui, mais uma vez, os aspectos técnicos, né? E assim, tem muita emoção nesse negócio, né? Você mesmo já citou aí que você já foi xingada hoje, você já foi elogiada hoje. Tem muita emoção nesse meio. Tem muito nós contra eles, né? Somos nós aqui, são eles lá. Você está contra nós, você está a favor de nós. Isso. Então, o ponto aqui é você baixar a poeira e entender tecnicamente como funciona. É possível fazer tudo, como eu falei mais uma vez, tudo é possível. A questão é quanto custa e o que eu vou abrir mão para poder isso tudo funcionar. Então, para a gente encerrar essa questão do OM, até uma pergunta que eu não tinha colocado na pauta, que me veio agora. Se realmente passar, o governo chancelou, liberou o invase de OM, o que acontece com o revendedor vinculado? Que ele tem um carinho por aquela marca, ele tem a padronização no depósito, ele só vende aquele produto, o consumidor lá, os clientes dele estão acostumados. Acaba tudo, não acaba? 51 ela vai acabar já assim, repentinamente, não é? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? É que assim, tem muitas variáveis aí no mercado do que pode acontecer com uma possível liberação. Uma delas eu acabei de citar, né? Você vai comprar da sua marca, você vai comprar de uma distribuidora X e vai vir tudo misturado. Vai vir todas as marcas lá, todas as cores misturadas no seu depósito e esquece o consumidor, não vai mais ter referência de cor no botijão e para poder o revendedor fazer essa transição na cabeça do consumidor, isso vai levar algum tempo, como levou o tempo quando foi feito o processo inverso em 96, 98 aproximadamente, quando começou esse processo que houve a determinação das cores, né, que houve a separação de cada distribuidor escolheu sua cor e assim por diante. Então, o que vai acontecer é difícil prever. Mas, de fato, se você pensar em vinculado independente, isso aí seria uma das coisas que teria que abrir mão também. Bom, para a gente ir finalizando a live, o gás, nessas condições de fracionamento, de invase de OM, se liberar tudo que o governo está falando, ele vai ficar mais barato ao consumidor? De que forma que você enxerga isso? Fica ou não fica? Se invasar OM vai ficar... se liberar o fracionado vai ficar, ou nenhum modelo desses vai ficar mais barato ao consumidor, né? O que você está estudando em relação a isso que você pode falar para nós? E também até para o revendedor afinar o discurso com o consumidor, que tem muito consumidor que com esses anúncios aí de redução de gás, está chamando a revenda de ladrão, né? Está chamando o revendedor de ladrão, né? E aí isso dói no peito de quem trabalha praticamente 24 horas por dia, né? Então, assim, fica mais barato? Não fica mais barato. O que você tem a dizer para nós? Legal. Essa é uma pergunta boa. E assim, é interessante explicar desde a fonte, né? Até muita coisa que isso eu li no relatório da SECAP, lá do Ministério da Economia.
eles falando que a sobreoferta de gás natural hoje no GLP, desculpa, de gás natural no Brasil, vai aumentar vai aumentar também a oferta de GLP. Né? E aqui é o primeiro ponto. E aumentando a oferta de GLP, você vai possivelmente reduzir preços. Então, tem alguns pontos a ser analisados nesses aspectos. Primeiro, gás associado, gás não associado. O que a gente tem comprado? Né? O que tem sido produzido no Brasil? As medidas que o governo tem tomado para a redução do preço do gás natural, elas são no downstream, elas não são no upstream. Upstream, você tem gás associado. E desse gás associado, vamos considerar que seja gás associado. Desse gás associado, e aqui o que significa gás associado? Significa que é o gás que foi retirado do poço. Então, nesse gás retirado do poço, você tem C1, C2, que é metano e etano, principais componentes do gás natural comercial, gás natural veicular, como queira chamar. Tem C3, C4, que é o nosso produto, GLP, butano e propano. E tem C5+, que é pentano e superiores, que aí já é componente de nafta, gasolina e outros mais. Então, você tem esse gás associado. Nesse gás associado, o número que hoje tem no Brasil é de 5 a 7% de GLP nesse produto. Mas, mais uma vez, isso é upstream. Passou da UPGN, entrou numa UPGN, processou esse gás, no Brasil sai com zero. Tá? Os dados que a gente tem informação é que ele sai com zero de GLP. Então, as ações estão sendo tomadas no aspecto de... Estão sendo tomadas no downstream, para o consumidor, e não no processo de produção. Então, não tem nada a ver com GLP também. Por questão de ter GLP dentro do gás natural, isso é upstream. Isso não vai baixar preço na ponta. Segundo ponto é a nossa referência, que inclusive mudou recentemente, mudou essa semana. Né? A nossa referência é Mont Belvieu, saiu de área, né? Amsterdã, Roterdã e Antuérpia, que é a cotação europeia, e passou para Mont Belvieu, que é no Texas, que é basicamente o que de fato a gente importa, os 30% de GLP que a gente importa vem dessa fonte. Então, de fato, isso foi positivo nesse aspecto. Agora, a cotação ela é montada baseada na cotação internacional e no dólar. Então, é uma fórmula simples, né? Para eu poder reduzir o preço do GLP, eu tenho que baixar a cotação do GLP no mundo e tem que baixar a cotação do dólar. Se essas duas coisas acontecerem, o preço do GLP vai baixar. Como é que ocorre uma sobreoferta de GLP no mundo? Se houver, mais uma vez, uma grande descoberta, como aconteceu recentemente, a exploração de gás de xisto nos Estados Unidos, em grande parte, obviamente teve reação da Arábia Saudita, reação da OPEP, reduzindo produção para os preços novamente, para os preços do petróleo, do barril do petróleo novamente subir. Então, são essas variáveis de mercado. Então, só vai mudar quando estiver lá fora. O que o relatório do Ministério da Economia fala também é que quando o Brasil se tornar superavitário em gás natural, GLP, e aí a gente está falando da exploração do pré-sal, eventualmente as nossas cotações serão de exportação. Né? E aí nós seremos exportadores e não importadores de gás natural e derivados, né? GLP e outros mais. E aí sim a gente teria a nossa própria cotação. Aí sim funcionaria esse aspecto, mas isso é para futuro, só quando isso acontecer. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, gás fracionado, a gente acabou já comentando um pouco sobre isso. O relatório, também, mais uma vez, o relatório do Ministério da Economia fala que você transportar gás granel até o ponto e de lá você encher para entregar para o consumidor é mais barato. De fato, não discuto isso. Você não transporta aço até a ponta, porém, essas áreas não vão poder ficar junto do consumidor. Essas áreas vão ficar em áreas industriais, pelo zoneamento urbano, o bombeiro não vai aceitar. Coisa que eu não falei aqui, onde é que entra esses 9 milhões ou esses 12 milhões? A gente está falando de sistema de combate a incêndio, estação de tratamento de efluentes, terrenos, a gente está falando de utilidades, ar comprimido, água e assim por diante. Então, tem eletricidade, subestação e outras coisas mais para o sistema funcionar. Isso tudo precisa para montar uma base de GLP. Então, essas áreas, a gente não vai ter esse ganho. O que vai acontecer é que o consumidor vai sair da área do bairro dele, que é a área populosa, ele vai ter que ir numa área industrial para poder encher o botijão e poder trazer de volta para ele. E se ele encher fracionado, ele vai ter que fazer esse trajeto algumas vezes no mês, todas as vezes que ele quiser comprar, que o gás dele acabar. Então,
os custos para o consumidor de deslocamento vão aumentar e os custos do fracionado também vão aumentar. Porque, e a experiência, mais uma vez, a experiência aqui da região, 24% mais caro no P5 gás do que no P13. Então, o fracionamento pode ter o efeito inverso ao efeito que é pretendido, né? O pretendido é redução e pode ter um aumento do preço do gás. Então, esse é o ponto com relação ao segundo ponto que eu acabei de citar, o fracionado. Terceiro ponto, liberação de OMs vai baixar preço. O objetivo principal aqui na questão de liberação de OMs é, no médio e longo prazo, você ter novos entrantes. Nesse aspecto aí entra aquela pergunta. 24% de redução, sair de um valor mínimo aí de 12 milhões para 9 milhões, e aí a gente acabou de citar sistema de combate a incêndio, sprinklers, chuveiros automáticos nos tanques, chuveiros automáticos no enchimento, bomba d'água, reserva d'água de incêndio, subestação de energia, e assim vai, né? E por aí vai. Fora os custos operacionais, montar uma brigada de incêndio, ter o técnico de segurança, ter gente na área de meio ambiente, estação de tratamento de efluentes e assim por diante. Então, é uma operação que é uma operação de uma indústria, não é uma operação muito simples. E os custos disso tudo, no longo prazo, é que precisam ser avaliados. Vai aumentar o número de entrantes nessa atividade, aí não dá para a gente saber dizer. É impossível saber dizer se quantos, por exemplo, dá para o revendedor entrar nesse negócio. Quem tem 12 milhões, quem tem 15 milhões hoje 12 milhões entra nesse negócio com a sua marca própria. Vai baixar para 9 milhões. Olha só que beleza. Quantos revendedores vão poder entrar? Essa resposta o mercado é que vai dar. E por último, né, o aspecto que você acabou de comentar, os preços reduziram na Petrobras. Em alguns pontos no Brasil houve uma redução, não foi a redução completa que foi dada, foi recomposta as margens. E aqui a minha resposta para essa pergunta, ela se baseia no modelo do diagrama de 5 forças de Michael Porter. Ele diz o seguinte, que a rentabilidade de determinado segmento, ela é determinada por 5 forças. A primeira força são 2 poderes, o poder de negociação dos meus clientes e o poder de negociação dos meus fornecedores. As outras 2 são ameaças de produtos substitutos, ameaça de novos entrantes e a competição em si no próprio mercado. Quem quiser entender essa relação melhor, recomendo o nosso treinamento. O MBA do Revendedor de Gás tem isso e tem muito mais. Se você quiser fazer só o primeiro módulo, o mercado de revenda de gás no Brasil, a gente explica todas essas forças, mas eu queria falar só da primeira força, que é o poder de negociação dos fornecedores. Quando você tem poucos players que são seus fornecedores, você não tem a opção de chegar com ele e dizer amanhã eu não compro mais de você. Sim. Eu vou comprar de outro distribuidor, porque você não vai ter outras opções. Tá? Então, o revendedor ou entende isso e para de ter infarto, ou ele vai continuar se irritando o tempo todo, porque ele está nesse modelo, ou então desiste do negócio e parte para outro ramo. Porque o ramo do GLP hoje no Brasil é formado por poucas distribuidoras. E aí, qual o motivo de ter poucas distribuidoras? A gente acabou de falar alguns deles. É uma atividade de demanda de capital alta, né? Em tudo que a gente acabou de citar, em uma planta industrial, praticamente. Você precisa ter uma planta industrial para poder funcionar uma distribuidora. Além dos botijões, né? Que você precisa ter da sua própria marca. Então, o revendedor precisa entender essa relação, atuar da forma correta, fazer suas contas, repassar os preços para frente. Obviamente ele precisa fazer contas, né? Isso aí, e vai passar a fazer mais contas ainda agora, porque a Petrobras vai passar a precificar agora quando convier, né? Quando tiver alguma alteração relevante no mercado, eles vão alterar os preços do GLP no Brasil, de acordo com a nova política de preços que eles acabaram de divulgar. Então, o revendedor precisa fazer conta. Mais uma vez, recomendo os nossos cursos. Nós temos o segundo módulo de gestão financeira da revenda de gás, que a gente disponibiliza lá todos para você mesmo colocar numa planilha todas as suas despesas, todas as suas receitas,
o sistema vai calcular o seu EBITDA, você vai saber quanto que é o seu lucro, você vai saber quanto vale a sua revenda de gás, obviamente tem que fazer aqui no comercial. Acesse www.bit.ly/MBA-revendedor-gás. Você já vai para a página e você pode adquirir os nossos cursos. Depois a gente coloca nos comentários esse link. Bota nos comentários, onde? Bota nos comentários, que daí quem tiver assistido a live vai ter acesso. E assim, é muito bom, eu estou fazendo o curso também, gente, eu preciso fazer, né? Então, vale a pena vocês assistirem e participarem desse treinamento. Tá? A gente não fez essa live para vender treinamento, mas é só uma dica para vocês. Exatamente. É só uma dica para vocês, para melhorar a performance do negócio de vocês. Porque também, se vocês não conhecerem os custos operacionais de vocês, o negócio tendencia a morrer a cada dia. Bom, nós já passamos de 1 hora de live. Nós chegamos aí no máximo 55 pessoas assistindo a live, foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Marcelo, por ter participado dessa live com a gente. Os comentários depois a gente responde, tá? Teve comentários ali de outros assuntos que não dá para tocar agora, que são assuntos mais delicados do nosso setor, Marcelo, que você deve conhecer. E você que gostou dessa live, compartilha com outras pessoas, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook mesmo, até chegar mais pessoas para eles entenderem um pouquinho mais sobre esse mercado. Na terça-feira que vem nós vamos fazer uma live com o Alexandre Borjali. Ele é presidente da associação da ASMIRG, representante nível nacional dos revendedores. E aí nós queremos escutar dele também. As perguntas são as mesmas, mas ele tem uma visão diferente do Marcelo, uma visão diferente do Sérgio. Oi? É importante ouvir opiniões diferentes, né? Exatamente, é importante ouvir todos que participam desse meio, que estão junto na ANP, que estão junto com o governo nas reuniões, até para que o revendedor ele tome a sua posição e ele entenda, isso eu tendencio mais a isso ou aquilo. Né? Então acompanhe a gente, as próximas lives, nós vamos divulgar. Marcelo, as suas considerações finais para o setor revenda, aqui em Pânico? O que eu queria dizer é que, assim, tudo que vocês estão vendo aí no mercado, tudo que vocês estão vendo no WhatsApp e tudo mais, ainda não passa de especulação. Tudo que a gente sabe é que a ANP está estudando esse modelo. Temos algumas ideias do próprio governo, que eles escreveram isso na nota do Ministério da Economia. Né, dando uma direção do que talvez eles estejam pensando com relação a isso, mas é tudo que a gente tem, é tudo que a gente sabe. Acompanhe também a gente no nosso site, acesse escoladogás.com.br e cadastre lá o seu e-mail, que a gente vai estar sempre atualizando quando as coisas mudarem. De fato, quem está cadastrado no nosso site vai ter essa informação privilegiada, vai ter essa informação de imediato logo que ela acontecer. Né, e aí a gente vai explicar em detalhes. Pode ser que abra um novo mercado, pode ser que mude muita coisa, e a gente vai estar sempre atualizando todo mundo nesses aspectos. Por enquanto, tudo é especulação, fiquem tranquilos. O importante agora é olhar para dentro da revenda, melhorar seus processos, ser mais competitivo. A gente acabou esquecendo, com toda essa turbulência, esquecendo do nosso mercado em si, do nosso problema em si, focar em desestimular e combater a revenda clandestina, que esse é um ponto fundamental dentro da revenda. Tem revendedores já fazendo isso com grande maestria, principalmente lá na região centro-oeste. Agora eles fizeram uma campanha forte lá, gás legal é com nota fiscal. Pronto, você vai matar o clandestino na fonte. Né? O consumidor exigir nota fiscal, o clandestino não tem como sobreviver. Então, pensar isso tudo, pensar em melhorar os processos, olhar mais para dentro do que olhar para fora. Se olhar para fora, você vai ficar confuso com tanta informação que tem aí no mercado, vindo de todo lado. Né? E aí vem informação errada, e aí a gente vê o pessoal confundindo GLP com gás natural, né? Dizendo que vai reduzir, que vai baixar pela metade e tudo mais. Não é. A gente tem que sentar a poeira, entender o nosso mercado. Entendendo o nosso mercado, a gente poder ficar mais tranquilo. E por último, agradecer você, Sandra, que é a madrinha da Escola do Gás. Eu gosto sempre de lembrar. Madrinha.
quando a gente começou lá em 2016, nossos primeiros eventos, nossos primeiros 4 eventos ocorreram no estado do Paraná, né? Fizemos Cascavel, Curitiba, Maringá e Londrina, 4 eventos lá, não me esqueça, que nós foram os primeiros eventos quando a gente foi, de fato, quando a gente começou a ser conhecido no Brasil. Então, a Sandra é a nossa madrinha, benção madrinha. Deus abençoe. Um forte abraço. Obrigada, pessoal. Obrigada por ter acompanhado. Sandra Ruiz Negócios, é uma iniciativa do Sandra Ruiz Negócios e J Assessoria, meu parceiro José Antônio Borges, do Rio de Janeiro. Acompanhe a série de entrevistas que eu fiz com o Sérgio também, que nós vamos postar ao longo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Obrigada, Marcelo. E acompanhe as próximas lives que nós vamos divulgar. Um beijo para todos e até a próxima live, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.